Sejam bem-vindos a mais um Cornetas, o podcast do Netas. Você só sai podcasts? O podcast do Netas, que faz uma alusão ao nosso nome, mas também ao termo cornetar. Mas aqui a cornetada está liberada. Em que sentido cornetar? Estamos com um convidado muito especial, Silvio Bahia, aqui conosco hoje. E a gente vai trazer o cornetar como questionar, perguntar, discordar, divergir, para a gente aprender e aprender muito. Então, já começando o episódio de hoje com o meu querido, e tenho a honra de chamar de amigo, Silvio Bahia. Não vou nem gastar o seu currículo, Silvio, senão eu teria que gravar um episódio só para falar de tudo que você já fez. Mas para mim, o mais importante, ser humano incrível, me ajuda para um... Caralho! Muito obrigado, Silvio, por aceitar o convite. E hoje falaremos... Primeiro, se apresente aqui para as pessoas que estão te assistindo. Silvio Bahia, né? Silvio Bahia, trabalho com desenvolvimento de pessoas. Como diz o Fábio, já fez 1 milhão de coisas, já fiz tanta coisa, já fui executivo, já tive empresa, já, sei lá, não cabe mesmo no currículo. E aí resolveu cuidar de pessoas. Precisando ser cuidado. Eu fui cuidado de uma pessoa muito especial, com quem eu fiz meu primeiro projeto, assim, minha primeira projeto de mudança de vida mesmo. Foi uma grande coach, ela foi minha coach, eu achei aquilo muito bacana, virou minha mentora, virou minha professora, e aí eu olhei e falei assim, cara, se eu pude ser ajudado desse jeito, se eu conseguir fazer mudanças tão expressivas na minha vida, por que não fazer isso com os outros também? E até porque, no fundo, eu acho que agora eu me encontrei. Eu, na verdade, quando fui prestar vestibular com 18 anos... Há pouco tempo atrás, os dinossauros andavam sobre a terra e meu cabelo era cabelo e era preto. Mas, enfim, eu falei assim, eu vou estudar psicologia. Mas tendo um monte de gente que já era psicólogo em casa, eu falei, aqui, ó, que eu vou ficar na sombra desses caras todos. Minha mãe era terapeuta, minha tia era psicóloga, meu padrinho era psiquiatra. Falei, não, eu vou fazer algo diferente. Mas a vida sabe o que faz, né? O meu diferente deu uma volta enorme, aí 20 e tantos anos depois eu caí onde interessava, que era justamente cuidar de gente. Excelente. E aí já deu mais do que um gancho, deu uma margem incrível para eu falar do tema de hoje, que na verdade começa falando ali do coach transpessoal, mas o Silvio, quando eu o convidei para o podcast, trouxe um tema que para mim é importantíssimo, e como tudo que falam demais, passam a falar de qualquer jeito, a usar de qualquer forma, e perdeu-se a sua importância, que é a gente encontrar a palavra propósito, que inclusive surgiu na pergunta por que será que eu quero ser líder, lá no episódio com a Cris Faria sobre liderança feminina, e a gente resgatar o porquê das coisas. Mas vamos ouvir Silvio Bahia. Então, e aí, me conta um pouco. Você deu 2 spoilers já. 2. De duas palavras que estão proibidas. Aliás, coach, você não pode mais falar Não essa pode. palavra. Não pode. Estamos mal julgados. Não, você ouve, se você fala coach, você vê assim na plateia as testas se franzindo, o povo já preparando o tomate para jogar em você, e aí a gente tem que sempre lembrar, não, gente, não sou coach de fim de semana. Tem aqueles que prometem a mudança de vida no cursinho do fim de semana. Coach é uma coisa difícil, é duro, leva tempo. E é profissional, é sério, sério. Tem gente boa e ruim como qualquer profissão. Como qualquer lugar. Muito bom. Exatamente. Mas, de novo, né? Coaching como uma questão séria e propósito como uma questão verdadeira. O propósito foi usado que nem margarina no pão, assim, sabe? A gente, como tantas... Gratidão, você não pode mais falar também, que foi completamente vilipendiado. Tem uma série de palavras que foram usadas, assim, de maneira leviana, e elas perdem o impacto. Mas se a gente for pensar honestamente na raiz, assim, da palavra propósito, se você for pensar na raiz latina, inclusive, da palavra propósito, é tudo aquilo que você joga à frente, né? Aquilo que você se propõe a fazer. Tem uma coisa pensada. Um propósito não é uma coisa que caiu no colo e fala, eu quero agora ser tal coisa porque eu acho isso interessante. Propósito tem uma preparação. Trabalhar com propósito, ou casar com propósito, comprar uma casa com propósito, tudo isso tem a ver com quais são as coisas que são importantes para mim. Que valores, outra palavra que também o povo não sabe mais usar. Quando a gente fala de valor, em geral você pergunta assim, quais são os seus valores de vida? A pessoa fala família, fala meu trabalho, segurança, amor aos meus filhos, ser ético, beleza, tudo isso são valores. Mas tem camadas tão mais profundas. Se eu ouvir alguém falar assim, um dos meus valores intrínsecos é autonomia, é liberdade. Um dos meus valores intrínsecos é
acordar todo dia e achar que eu estou fazendo o que eu deveria fazer. Um senso assim de compleição. Mesmo quando está tudo ruim, quando está tudo cagado, olhar no espelho e falar assim, eu estou sendo quem eu queria ser. Para mim, isso é um valor. Mas quantas pessoas se perguntam isso? Para quantas pessoas a gente pergunta isso? Só mesmo num projeto de mudança de vida profunda, ou quando você está fazendo um coaching, e aí vem outra palavrinha. Especialmente quando você está fazendo um coaching transpessoal. E vamos ter que abrir outra janela. Eita! Mas você sabe que você falou uma coisa que para mim é importante. Assim, vou deixar a profundidade por tua conta, até porque você é a estrela que vai brilhar hoje. Eu não vou. A gente vai lá no profundo, puxa e traz para cá para todo mundo entender. Todo. Não, não vou. Mas você falou uma coisa que me remeteu à minha história com o próprio Netas. Porque durante a minha trajetória, era engraçado, assim, eu tenho esses arquivos ainda. Todo ano eu atualizava o meu currículo. Até 2015. Até 2015 eu tenho todos os meus currículos atualizados. Seja pela experiência do que eu fazia, cursos que eu fazia, eu tinha atualizado. Muito louco. E quando eu entrei no Netas, em 2016, que eu entrei como consultor e tal, eu fui me tornar sócio só em 2018, mas a virada, o que ninguém sabe é que na virada de 17 para 18 eu virei quebrado. Devendo cartão de crédito, devendo cheque especial. E mesmo assim, foi a única vez da minha trajetória que eu não atualizei meu currículo. Uhum. E aí fui buscar saídas financeiras, de competências, de muito trabalho. Mas você falou exatamente uma coisa importante para mim, assim. Quando você tem clareza do propósito, dos teus valores intrínsecos, do que você quer fazer, de você se identificar com o que você está fazendo, realmente você para de buscar saídas e fugas, né? De outras coisas. Mas por que você escolheu falar disso, Sil? Porque eu acho que é mais importante que nunca, especialmente agora, onde a gente realmente está assim, tão bombardeado de informação. A gente, de novo, né, as palavras que foram roubadas e perderam seu valor, a gente tem que falar sobre isso. Porque, no fundo, todo mundo fala sobre valor, sobre propósito, mas que diacho significa isso de verdade? O que isso tem a ver com o quanto você está se colocando na vida? E aí, tem uma tirania do propósito hoje em dia também, né? Você vai para as empresas, a gente que dá muito treinamento em empresa, trabalha com desenvolvimento de pessoas, seja fazendo mentoria, coaching, ou mesmo só uma palestra, ou um workshop completo, tem sempre essa coisa, e o propósito. Você já parou para pensar que, de repente, o propósito de alguém que está lá é só ganhar dinheiro? E está tudo bem, né? E aí mas por que ganhar dinheiro? E aí vem os valores intrínsecos. Porque eu tenho uma família, porque eu quero segurança, porque eu quero uma velhice bacana, porque eu quero dar conforto, porque eu quero ter conforto, o conforto que eu não tive quando era criança ou jovem, etc. Ou porque simplesmente é bom, eu quero simplesmente respirar. E aí os valores vêm onde? Não é sobre qual é o seu... Nossa, que pobreza. O propósito dele é só trabalhar para ganhar dinheiro. Gente, vamos ser honestos. Quantos de nós estamos na vida lá, especialmente quando você está entregando o seu tempo e seu talento numa empresa, para fazer algo muito maior do que isso? Você consegue imaginar? Se tem realmente todo mundo que está lá, o cara que fabrica agulha. Qual é o propósito? Eu ajudo, sei lá, essa empresa a produzir agulhas que chegarão na ponta, na mão de uma costureira e dali serão... É isso mesmo? Ou realmente eu estou aqui ganhando um bom salário para tocar a minha vida e essa é a troca, né? Assim, 1/3 da minha vida é trabalhando, 8 horas por dia. E aí que entram os valores. Mas qual é o problema de ganhar apenas dinheiro? Desde que você esteja ganhando dinheiro com ética, num lugar bacana, num lugar que você seja bom, num lugar que sua liderança é legal. E aí a gente começa a filtrar e fala assim, ganhar dinheiro é uma coisa, mas como e com quem eu quero ganhar dinheiro, essa é outra história. Então tá cheio de lugar oferecendo emprego para as pessoas, mas quando eu estou conectado com os meus valores, eu vou lá só ganhar dinheiro, mas eu também vou lá ganhar dinheiro trabalhando com gente que eu admiro, tendo autonomia para poder botar meu talento para fora, para poder ter ótimas conversas, me sentindo seguro com as pessoas que estão comigo. Essa é uma outra história, né? E aí você começa a pensar, tá bom, vou trabalhar na indústria. Na indústria de quê? Eu, por exemplo, não poderia trabalhar na indústria de cigarro. Não poderia. Eu sou ex-fumante, beleza? Mas se fosse há 15 anos atrás, eu falaria, legal, vou trabalhar na empresa de cigarro. Hoje em dia, vendo o tamanho do mal que faz e vendo tantas pessoas que eu conheço tendo tido problemas de saúde por causa do cigarro, eu jamais pisaria numa empresa de cigarro
para trabalhar, nem para dar palestra. Né? E acho isso coerente comigo, hoje, com o que eu penso. De novo, estamos chegando nos valores. Qual é o meu propósito? Essa história da gente... LinkedIn, né? LinkedIn é outra prisão do propósito. Todo mundo vai lá e bota na sua descrição aquilo que faz, uma frase linda. Mas além da frase linda, o que é que você faz? Que valores você está pondo naquilo que você faz? E as pessoas pararam de pensar nisso. Quando a gente fala de coaching transpessoal, é exatamente sobre isso. Não é só sobre você. Não é só sobre você ter uma imagem bacana ou dizer em ótimas palavras o quanto você consegue contribuir com o outro. Tem a ver com contribuir mesmo quietinho, sabe? A gente está precisando resgatar esse lugar de contribuir na miúda. Seja uma pessoa que contribui com o mundo e ninguém precisa saber. Contribuir sem fazer post? Exatamente. Né? Fazer bem para você e fazer bem para o mundo. Explica um pouquinho, só para a gente... Aí a gente aprofunda. O que é transpessoal? Então, transpessoal vem da psicologia transpessoal, que é a quarta, vamos dizer assim, a quarta força da psicologia. O primeiro movimento de psicologia que a gente chama como força hoje é o que era a psicanálise do Freud. Depois veio o behaviorismo. Depois veio o humanismo, né? Com Maslow, Carl Rogers. E aí o próprio Maslow, lá nos anos 60, lembra do Maslow, Abraham Maslow, que fez aquela pirâmidezinha das necessidades humanas e tal. Ele e mais uma série de outras pessoas absolutamente iluminadas, nos anos 60 em diante, perceberam que aquilo só da psicologia, só é ótimo, né? Pelo amor de Deus. Aquilo só, né? Aquilo tudo da psicologia não refletia mais o que o ser humano realmente estava buscando em termos de autoconhecimento, em termos de felicidade, de paz, que tinha uma coisa a mais, que é esse transpessoal. O que é isso? É entender que a psicologia pode trabalhar todas as suas questões internas, trauma, isso e aquilo, mas existe um outro componente, que é um componente, e aí vem a palavra que todo mundo confunde também, espiritual. Nós não estamos falando de religião. Para algumas pessoas, a espiritualidade é religião. Mas para outras, a espiritualidade é só essa pergunta interna. Como é que eu estou conectado no mundo? Aquilo que eu faço para mim, como é que reflete no resto do mundo? E aí a gente tem que pensar no Maslow, a gente tem que pensar num outro cara maravilhoso, que é o Pierre Rivail, um francês que foi radicado no Brasil, escreveu, sei lá, dezenas de livros. E um dos livros mais contundentes dele falava que a gente precisava entender as nossas 3 ecologias. Como é que sou eu comigo mesmo, eu com o meu entorno, com a pessoa que está do meu lado, e eu com o todo, a sociedade, o mundo. Se você pensar em todos os problemas que a gente tem hoje no mundo, a maioria tem a ver com essa ilusão da separatividade. Eu estou achando que eu estou fazendo o meu e só o meu está bom. Mas eu esqueço que tudo que eu faço por mim e para mim também está refletindo no resto. Está refletindo no meu entorno direto, né? Minha família, os meus colegas, as pessoas que trabalham comigo, mas está refletindo ainda mais num bem maior, que é tudo aquilo que a gente faz como indivíduo acaba refletindo na sociedade como um todo. Então, dá um exemplo bem simples. Quando a gente está trabalhando em coaching transpessoal com um líder de uma empresa, você ajuda essa pessoa a entender quais são os valores dela, quais são as forças dela, quais são as sombras dela que ela está precisando trabalhar, melhorar. Para quê? Para ela ser uma pessoa melhor consigo mesmo, antes de tudo. Autoconhecimento. Mas se eu for melhor comigo mesmo, eu também acabo sendo um colega mais legal, um chefe mais legal. Se eu posso ter empatia comigo, se eu posso olhar e falar assim, nossa, ainda tem um monte de coisa sobre mim que eu preciso consertar, eu ainda não dou nota 10 para mim. Eu preciso melhorar nisso. Se eu olho para isso com tranquilidade, amorosidade e consciência, eu posso olhar para quem está do lado e fazer a mesma coisa. Então eu posso ser um líder que vai buscar no outro aquilo que o outro também ainda não tem. Eu não sou um líder que aperta botão, comando, controle. Se eu olho para mim e falo, meu Deus, tem tanta coisa em mim que ainda preciso melhorar, como não olhar para os outros, especialmente quem é liderado, com um monte de coisa para melhorar também, e a propósito, talvez eu seja essa pessoa que pode ajudar quem ainda está aqui a subir mais um pouco, em termos de consciência, em termos de capacidade técnica, em termos de um monte de coisa. Aí para pensar, se eu que sou líder fico melhor, se quem está em volta fica melhor, a empresa não vai ficar melhor?
Se a empresa fica melhor, quem sai dessa empresa não leva uma boa palavra sobre essa empresa, não impacta na vida dos outros que estão fora. É uma pirâmide, né? Assim, vai cascateando para baixo. E, no fundo, a gente não aprende, nem na faculdade, nem quando você entra no emprego, ninguém liga para você assim e fala assim, olha, estamos aqui com uma vaga de gerente de qualquer coisa, e né, você pergunta, qual é o job description aí, qual é o que se espera de mim? Ninguém fala assim, espera-se que você desenvolva-se durante o seu tempo nessa empresa e que você também desenvolva as outras pessoas e que com isso a gente contribua para um mundo melhor. Ninguém fala isso. Mas no fundo, você está fazendo isso. E quando você não está fazendo isso, é o efeito contrário. Se você não está se autoconhecendo, você não está melhorando. Se você não está se melhorando, como é que você vai melhorar os outros? E muitas vezes é o contrário. Você está com seus temas internos, né? Você ainda está fazendo o povo se sentir um pouco pior. Um ambiente que faz as pessoas não se sentirem bem, faz o que com a sociedade? Adoece. Adoece. Então, hoje a gente está, né? Hoje em dia estamos falando um monte sobre NR1, sobre a gente cuidar realmente das pessoas. Porque as pessoas estão realmente adoecendo. Em 2024, segundo dados do governo, 474 mil pessoas foram afastadas por burnout. Isso quem é CLT. Não está nessa contabilidade aí o povo que é PJ e está trabalhando dentro das empresas. Não está aí a pessoa que trabalha sozinha. Não está aí o pessoal que está no informal. Nós estamos falando só de CLT. Né? Olha o número, quase 500 mil pessoas ano passado. Então, o que nós estamos fazendo, nós como sociedade, como indivíduo, como líder, nós, né? Essa sociedade, o que nós estamos fazendo que as pessoas estão adoecendo? E a gente não vai olhar para isso? Mas você sabe que é interessante, Sil? E aí eu tô só te ouvindo, esperando, a gente vai chegar lá no propósito, porque para mim tá borbulhando aqui algumas coisas na minha cabeça. Esses dias eu falei com uma amiga, dona de uma empresa, de uma boutique de marmoraria, inclusive, e no final do ano, para descobrir que no final do ano passado ela teve uma paralisia facial por estresse. E aí, te ouvindo, né? Porque é óbvio que nós temos que falar sobre o ambiente, os líderes e tudo que a gente está fazendo, tendo que cuidar. Mas a tua fala me expandiu muito mais a consciência. Porque isso não vai se limitar ao ambiente CLT e nem só ao liderado, vai expandir para o profissional liberal que está trabalhando sozinho em casa, como para essa executiva de sucesso, de empresa de sucesso, faturando dinheiro no bolso, mas num nível de estresse. E para mim é bem esse cascatear que você está falando. Se a gente está impactando o mundo, as pessoas, de uma maneira negativa, isso vai aí, sei lá, meio efeito borboleta, né? Sim. Exato. Tem uma consequência. E que a gente não vai... Talvez a gente nunca tenha consciência ou conseguir medir até onde esta ação vai se estender. Então, a melhor coisa a fazer é fazer boas escolhas na origem. Você consegue lembrar de um líder, um chefe bom que você teve? Eu consigo lembrar de coisas boas em alguns chefes que eu tive. Coisas boas em alguns... Essas coisas boas impactam na tua vida até hoje? Com certeza. Me dá um exemplo. Eu tive... Eu poderia dar exemplo das duas coisas. Gostaria de pedir primeiro a boa. Depois você vem com a ruim. Eu trabalhei... Inclusive, uma das empresas que eu saí, brigados com um dos chefes, os chefes mesmo, os donos da empresa, 4 irmãos, eram extremamente generosos, extremamente humildes, extremamente disponíveis. Tinha um cuidado de falar com as pessoas, assim. Então, realmente, assim, muito jovens, mais jovens do que eu na época, inclusive, que assumiram uma empresa que era do pai e fizeram a empresa, inclusive, crescer, empiricamente crescer. Nem era uma questão de formação, até pela idade. Então, eles eram realmente chefes muito bons, assim. Pós-saída, olhando para trás, eu até me arrependi um pouco de toda a saída abrupta, mas porque aí vem o chefe ruim, que foi uma pessoa que estava entre eu e eles, pela postura disfarçada de bonzinho, mas que, numas férias que eu tive, eu cheguei com a minha cabeça caçada. E aí eu, por uma questão de orgulho, né, era jovem, orgulhoso, eu fiz a minha saída antes de fazerem por mim. Né? Antes melhor dar o fora. Eu te almoço. Era melhor dar o fora do que tomar o fora, né? Então para mim é isso, assim. A falta de autenticidade deste chefe ruim, eu carrego até hoje e talvez até exagere
Eu às vezes recebo feedbacks como líder, mas eu me sinto muito autêntico. Não sou sempre correto, né? Nem sempre o comportamento mais adequado possível, mas autêntico. Sim. E vem por esta dor aqui. Agora, dos outros, eu sinto isso, assim, cara, a humildade, a delicadeza, a disponibilidade de atendimento natural deles era uma coisa que me impressionava muito. Então, mas é isso, né? A gente por incrível que pareça, a gente tem essa vida assim, tecnológica, a gente se acha super avançado. Eu fico pensando, daqui a 200 anos, vão olhar para trás e falar, meu Deus, como eles eram ogros em 2025. Né? É o que a gente fala para o povo pensando no povo de 1800 e pouco, você olha e fala assim, nossa, como é que essas pessoas sobreviveram? Né? Mas eu olho isso e penso assim, o cérebro humano tem 300 mil anos. 300 mil. Teve um monte de coisa que a gente já conseguiu pensar rápido. Tem outras coisas que não tem jeito. Quando você não está seguro, quando você não está bem, não tem como você, sabe, ficar super zen e falar, não, isso que essa pessoa me falou não vai me machucar em nada. Automaticamente pega lá atrás a sua amígdala, ó, pá! É imediato. Pessoas estão trabalhando o tempo inteiro nesse aspecto, né? Ou a gente está seguro, está tranquilo com as pessoas que estão em volta, ou a gente está na retaguarda. A qualquer minuto alguma coisa vai acontecer aqui. Você já teve essa sensação? Chefe bom é chefe que te ensina a baixar a guarda e ser você mesmo. Chefe que não é tão bom, para não dizer outra coisa, é gente que te deixa encrespado o tempo inteiro. Né? Eu vejo no consultório, eu brinco que a gente chama de síndrome da catraca. Vem gente se cuidar comigo, que fala assim, Silvio, eu sabia que eu tinha que sair daquela empresa quando eu passava na catraca e me dava vontade de chorar. Eu fico com vontade de chorar quando eu ouço isso, porque eu sei o que é isso. Eu passei isso já. Você para o seu carro na garagem do prédio e aí você sobe o elevador e aí você vai chegando perto da empresa, aí tem aquela catraca, é como se fosse mandar você para o matadouro. Sabe? Você fala, cara, será que eu sobrevivo aqui mais um dia? Aí eu te digo, o prédio era ruim? Não, o prédio era ótimo. O meu cargo era ruim? Não, Gustavo. O salário era excelente. Né? As pessoas com quem eu tinha que falar por telefone e resolver coisas eram todos amigos. Mas a liderança, cara, um lugar de insegurança, um lugar de... Será que eu estou fazendo tudo certo? Em algum momento vai vir uma bomba. Era esse o tempo inteiro. E quando estourar uma bomba, essa bomba vai... Aí eu pensava que era comigo. Eu achava que era só eu, né, que estava sofrendo de síndrome de impostor. O dia que eu fui embora da empresa, que eu realmente não aguentei mais nem aquilo, nem viajar, que nem um doido, eu descobri que era todo mundo quase sentindo aquilo. Era um chefe só? Não, eram vários. Mas eram todas más pessoas? Não, estavam tudo debaixo de uma cultura. Que era uma cultura de bora, resultado a qualquer custo. Isso tem 20 anos. Né? Hoje, todo mundo que tem um pouco de senso fala, nós precisamos de resultado, mas não é passando por cima das pessoas que nem rolo compressor. Ainda tem muita coisa para se fazer. E aí, nessa hora que eu acho que a gente tem que resgatar de novo as palavrinhas desgastadas. Quais são os seus valores intrínsecos? Quais são os valores intrínsecos dessa empresa? Que é bonito botar no quadrinho lá, missão, visão, valores. Quem sabe isso de fato? Quem sente isso no coração? E aí, de novo, qual é o propósito? Às vezes meu propósito é só um bom funcionário ganhar um ótimo salário, mas eu escolho a empresa que pelo menos me faz sentir eu mesmo, tranquilo, que não vende uma imagem e faz outra coisa. Entendeu? Eu acho que o ser humano, e essa geração mais nova, tá carente de coerência. Sim, mas você trouxe a coisa da amígdala. Não tem gente que faz uma leitura do ambiente, mesmo quando o ambiente não é isso tudo, ou uma leitura sobre a posição do líder, mesmo quando não é isso tudo. Quando não é isso tudo o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Porque o positivo tá todo mundo feliz, tá fácil. Sim. Mas também já saíram de empresas porque tá tudo bem, tá feliz, todo mundo era ótimo, mas por que você saiu? E aí tem alguma coisa que esbarrava nos meus valores ou na minha expectativa de carreira e tudo mais. Também. Porque quando você aponta lá e dispara a tua amígdala, o que eu pensei? E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso. Porque eu concordo, eu acho que o ambiente e olhar para isso é fundamental e estamos começando a olhar para isso agora de uma maneira mais concreta. Temos um longo trabalho pela frente. Mas tem uma coisa que é minha, você falou isso, né? E quando a Cris estava aqui, também falamos sobre isso.
o quanto a gente não mergulha em si, não olha para si, não tem autoconhecimento, e aí tudo acaba caindo em cima de mim numa proporção que às vezes não é. Não tô falando que nunca é. Ótimo ponto. Mas às vezes não é. Eu também acho. Você tem razão quando você fala que as pessoas têm que ter esse olhar para dentro e falar, peraí, será que eu também estou muito magoadinho? Né? Será que eu não estou hipersensível? E a gente está vendo isso, né? Eu já tive que ser chamado em empresa para falar, por exemplo, para a geração Z, para fazer uma palestra só para diferenciar o que era admoestação, ou seja, o que era um chefe te corrigir, né? E o que era assédio moral. Porque qualquer coisinha, você está me tratando mal, você está me acossando. Não, eu estou só te corrigindo, né? Tinha que ter entregue ontem, você não entregou, você não falou, você não avisou e você não deu nenhum motivo para ter atrasado. Está errado, né? O poder falar está errado, beleza também. Então, não é sobre isso. Quando eu digo que a gente tem quando a sua amígdala é posta em xeque, você é colocado numa situação de, estou sempre em constante perigo. Não é uma coisa, não é duas, não é três, não é aquele dia que o seu chefe estava mal, não era uma coisa que você entregou errado e realmente falou, nossa, cara, fiz uma cagada, eu vou levar uma bronca. Isso é natural. Eu digo o lugar que você está trabalhando, que o tempo inteiro você sente que você está sob ameaça ou sobre o povo te olhando assim, né? Tem o povo que sente isso sem nenhuma ameaça verdadeira? Tem. Lógico que tem. Mas isso não é a maioria. A Gallup lançou uma pesquisa nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi em 2023. 65% dos americanos topariam ganhar um pouco menos de dinheiro na mesma empresa, desde que o chefe não fosse aquele e fosse outro. Imagina você estar disposto a diminuir o seu salário para não ter um chefe tão... Pode dizer palavrão aqui? Claro. Tão cuzão, né? Tão tóxico. Sim. Então, são as duas coisas, né? Mas onde é que a gente está vendo isso? A gente tem que ver eu acho que essa ecologia funciona dos dois jeitos, né? Eu tenho que ser bom comigo, para ser bom com o lado, para ser bom com a coisa toda, com a sociedade, com a empresa. E, ao contrário também, né? Eu também preciso olhar quais são as minhas falhas para poder não deixar as minhas falhas se extrapolarem para o lado e isso também virar um outro troço. Excelente. Mas o segredo é olhar para si, você matou a pau, é isso mesmo. A gente tem que ter autoconsciência. E aí chegamos, quando você trouxe, então, trazendo toda essa tua fala e essa questão do propósito, que eu acho que a gente vai chegar num ponto fundamental, né? Imaginando e te conhecendo um pouco, que é quando eu passo a ter entendimento dos meus porquês e de tudo isso, eu dou atenção, tomo consciência, dou atenção, logo... Eu posso fazer alguma coisa a respeito. Pronto. Né? É isso. Quando a gente fala de propósito e a importância disso, especialmente nesses papéis de coaching, mentoria, eu acho que a gente ajudar a pessoa a chegar nesse lugar tão profundo de falar, tá bom, quais são os meus limites, quais são os meus valores reais, o que eu abro mão, o que eu não abro mão. Né? Então, eu preciso... E aí, quando você ajuda pessoas a tomar decisão sobre mudar de trabalho ou mesmo dentro da própria empresa, tentar começar a galgar um crescimento de carreira e tal, você tem que fazer a pessoa olhar muito claramente para si, se perguntando, quero isso, mas para que eu quero isso? Onde isso vai me levar? Por que isso é importante para mim? Né? Então... Eu preciso de dinheiro? Preciso de dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro? Preciso de mais dinheiro. Eu mereço ganhar mais, ter um cargo melhor? Super. Mas até onde eu vou com isso? Né? Assim como eu, tem mais um monte de gente nessa empresa. Eu topo ganhar dinheiro a qualquer custo, passar por cima das pessoas, por exemplo, pegar ideias dos outros e vender como minha. Isso vai me ajudar a chegar lá em cima? Acelera, com certeza. Mas vai ser bom? Vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro. Tem a ver com a cultura dessa empresa não ser ético? Né? É nesse lugar que a gente tem que começar a pensar a propósito. Ou, se eu realmente galgar um trabalho de diretor, almejo isso aí. Porque eu quero não só... Eu quero facilitar a minha vida também, né? Eu quero voltar a ter uma secretária, eu quero ter gente me ajudando. Não é a sensação do... como é bom ter poder. Não é isso. É um lugar de mais conforto no trabalho e poder me dedicar às coisas estratégicas que me interessam. Mas, se para ser diretor, eu que já fico na empresa 10 horas, eu tenho que ficar 14, 15, 16, o que isso implica em não estar com a minha família?
É importante? Porque se não for importante, também está tudo bem. Eu posso chegar para o povo em casa e falar, olha, galera, nos próximos 5 anos, não contem comigo, contem com a grana. Mas eu estou fazendo um esforço gigantesco para a gente melhorar nosso estilo de vida aqui e, beleza, só que papai vai aparecer só domingão mesmo e olhe lá. Se não estiver viajando para Miami, para isso, para aquilo. Tudo bem? Tudo bem. É um acordo que você faz, você com os teus. Mas se você olha e fala assim, putz, mas já está tão difícil, não estou vendo meu filho crescer. Eu não quero trabalhar 14, 16 horas. Então, talvez nessa empresa, você não vai ser diretor. Mas é botar na balança quais são os custos envolvidos, os custos invisíveis que estão envolvidos em qualquer movimentação minha. Eu acredito que quando a gente fala de propósito, é botar um banquete assim na frente da pessoa, o buffet. Tá lá. Fala assim, agora se serve do que você quer, mas lembra, o prato tem limite para caber também. Então, o que você vai botar no prato e o que você vai deixar de fora para uma próxima refeição? Esse é um tema muito delicado para mim, não tenho maturidade, eu acho que não tenho. Então, quando eu tô à frente de uma mesa, se for um bandejão, então... Aí, Silvião, eu vou colocar todo o propósito dentro do prato. Mas você vou colocar tudo de propósito. Né? Você vai falar, não, beleza. Você nunca se pegou nisso? Olhando e falando assim, tá bom, já que eu vou comer carboidrato, qual carboidrato que vai me deixar feliz aqui hoje? Já que eu vou comer doce, que doce vai valer a pena estourar o meu limite? É só isso, é sobre escolhas. Só que escolha boa é escolha quando a gente realmente tem a visão geral das coisas. Mas você está trazendo um nível de maturidade que... como é que a gente consegue, aqui, nesse espaço que a gente tem, talvez traduzir em miúdos ou colocar independente do momento? Porque assim, ó, eu entendo o propósito, eu acho que alguns níveis que você chegou na diretoria, você precisa... Acho que quanto mais você almeja um nível de carreira, mais clareza você tem que ter. Mas eu acho que para mim clareza é para qualquer coisa. Com certeza. E um nível de maturidade de entender que todas as escolhas terão consequências. E renúncias. Isso. E eu acho que este olhar da renúncia, ele é distraído. Mas tem um porquê, né? Tipo, eu não quero olhar para isso agora, porque os benefícios são tão legais. Porque o teu cérebro não é treinado para perder. O cérebro de ninguém é treinado para perder. O nosso cérebro, para nos proteger, é treinado a vou fazer tudo menos perder. Então a gente fica em ilusões de que a gente não vai perder coisas. Mas fazer escolha é perder. Se você escolhe casar com uma pessoa, você vai perder as noitadas de farra. Né? Mas aí você tem que olhar e falar assim, vai valer a pena? Vai valer a pena. Às vezes você nem sabe se vai valer a pena. Você descobre que vai valer a pena ou não no meio do caminho. Sim. Mas é preciso ter esse passo de fé de falar, eu estou pronto para experimentar essa história. Eu estou pronto para estar maduro o suficiente para casar agora e deixar a farra de lado. E aí, sei lá, na frente der errado, você fala, pensando bem, eu sou um farrista para o resto da vida. Mas... Você vai ter que dar o passo para experimentar. Senão, a gente fica nesse lugar de ilusão também. Eu acho que gente que toma decisões com mais ferramenta, com mais... com um olhar mais ampliado, tem menos arrependimento. Porque você fala assim, eu escolhi dentro de um banquete enorme. Eu pus as cartas na mesa. E aí eu pude fazer algo melhor a respeito sobre isso. Então, as pessoas tendem a não querer pensar no que vão perder, mas esse é o papel do coach, do terapeuta, do mentor, de seja o que for. Olhar e falar, não, bebê, vamos olhar na mesa agora, ó, lembra que se você botar isso aqui, você não vai ter isso aqui. É puxar a pessoa para a realidade. Não tem lugar mais bonito que a realidade. A realidade é gostosa? Não, mas ela é linda. Porque a partir da realidade você faz qualquer coisa boa. A partir do banda voou, você não sabe onde é que você vai parar. Então, o convite é, quando alguém chega para um processo, seja porque a empresa mandou, ou seja porque você, pessoa física, achou que está na hora de se conhecer melhor, o convite é tomar a pílula vermelha. Falar, vai ser uma... Estamos conectados, hein? Eu ia falar do Matrix. Vai ser uma... Ok, hoje em dia a gente não pode mais falar de Red Pill porque é outra coisa, né? É outra coisa, galera. É outra coisa. Né? Mas, vamos falar só do Matrix. Só do Matrix. Mas se você toma a pílula vermelha, ninguém prometeu que vai ser uma viagem gostosinha. Mas certamente a partir daí você vai fazer grandes coisas. Você acredita que é possível sozinho ou é só mais fácil ou só é possível quando você tem esse olhar de fora
capacitado e de um profissional que pode te... Porque eu acho tão difícil, eu tenho que assumir, eu acho muito difícil encontrar o tal do propósito. Sei lá, eu podia puxar a sardinha pro meu lado e falar, procure sempre um coach. Besteira. Tem gente suficientemente afim de amadurecer o bastante para ir atrás. E aí as pessoas vão cruzar o caminho dela, sabe? É como você vai emagrecer. Tem gente que precisa da ajuda do nutricionista e etc. E tem gente que não. Tem gente que olha e fala assim, não, eu dou conta disso aqui. Pesquisa, lê, vai, faz e tem resultado. Acho que depende de pessoa para pessoa, né? Vai ser mais fácil? Eu acho que vai ser mais fácil. Se tiver alguém. Te olhando, te acompanhando. Até porque você começa a fazer um processo de coaching ou de terapia, de qualquer coisa, por um motivo, e no meio do caminho você vai descobrir que tinha mais um monte de coisa debaixo ali das suas latinhas guardadas, entendeu? E pode ser um momento ótimo para revirar isso. Né? Alguém vem justamente buscar um processo de coaching para fazer uma mudança de vida profissional e acaba descobrindo que tinha uma coisa chamada propósito. E que não era tão bicho de 7 cabeças. Que ela podia reviver, olhar com calma os valores dela, as vontades dela. Vontades que ficaram jogadas de escanteio a vida inteira por um monte de coisa, né? Porque não pôde olhar para aquilo, ou porque tinha que correr atrás da sobrevivência, enfim, né? A gente também não teve pai, mãe e professor na escola falando, olha, hoje é a aula de encontrar o seu verdadeiro eu. Gente, é pedir demais, né? Mas todo ser humano que vai ficando adulto, maduro e começa a olhar a vida com um olhar curioso, eu acho muito difícil não olhar para si e pensar assim, nossa, como tem coisa em mim que eu preciso consertar. Porque a maioria de nós não está muito afim. Mas quando você se depara com um problema, você tem as duas opções. Ou você joga a culpa toda no problema e em todo mundo, ou você se convida e fala assim, desse problema, quanto desse problema é parte minha também, que eu preciso fazer alguma coisa a respeito. E eu vejo isso, é lógico que a gente está aqui, e o podcast é do Netas, a gente fala de trabalho, fala de mundo corporativo, fala de liderança, fala de tudo isso, mas não tem como não evitar da fala que a gente teve com a Cris no episódio anterior. Nem sei se vai ser anterior, já estou ferrando toda a gravação do episódio aqui com o Maca, não sei se vai ser, já tem que colocar colado agora porque eu falei anterior. Assim, não tem mais como a gente olhar para a vida numa unidade toda fragmentada em eu trabalhando nos nossos papéis e não entender que tem uma parada, né, que uma linha condutora aí, porque eu sempre fui... Você me provocou aqui como líder lá no começo da tua fala, que eu despejo muitas vezes na minha equipe a mesma forma como eu me trato. E nem sempre isso é bom. A gente nem sempre se trata bem, né? A gente nem sempre se trata bem. Você já viu da sua mãe ou dos mais velhos que eles falavam assim, a gente só tem para dar aquilo que a gente recebeu? Da minha mãe não, porque foi ela que me deu e aí ela vai gerar prova contra ela mesma. Juridicamente ela não pode fazer. Mas em geral é isso, a gente entrega para os outros o que a gente tem e o que a gente tem a gente recebeu também. E elaborou ou não conseguiu elaborar. Mas é isso, né? Se você olha para você pode olhar e falar assim, aqui ainda não estou sendo meu amigo. Tão meu amigo quanto eu gostaria. Talvez eu possa mexer nisso aqui, aí eu começo a ser um pouco mais... É aquela história da empatia, né? Todo mundo também, outra palavra desgastada, meu Deus, essa você fala, empatia, as pessoas falam assim... Porque ninguém mais aguenta falar de empatia porque virou um troço raso. Mas se a gente entender empatia como esse amor próprio, esse amor próprio não no sentido de autoestima, amor mesmo no sentido de ter paciência consigo mesmo, ter perdão consigo mesmo, olhar e falar, nossa, cara, aqui eu ainda sou tão bocó. Se você puder olhar para você e gostar de você mesmo, ainda sendo bocó aqui, você pode olhar para os outros e ver a bocosice dos outros e falar, mas o bocó dele não organiza ele como uma pessoa bocó. Só tem um ladinho bocó. Além desse lado bocó, tem mais um monte de coisa bacana nessa pessoa. Mas primeiro eu tenho que olhar para mim e não ficar com raiva do meu lado tosco, bocó, bobo, né? Eu preciso olhar e dar risada. A gente não aprendeu a rir da gente. Criança ri de si mesma. A gente não ri mais. Só gente muito inteligente ri de si mesmo. Você pensa, e as pessoas que estão mais tentando bancar um tipo são as que menos riem.
Óbvio que não, porque se ela rir de si mesma, se ela rir do ridículo, ela vai perder a banca. Vai sair do personagem. Mas, e aí, chegamos no outro problema de novo. As pessoas estão sozinhas. Muito sozinhas. No lugar de trabalho, inclusive, as pessoas estão muito sozinhas. Você sabe o que é que faz uma pessoa no lugar de trabalho não estar tão sozinha? Falar verdades. E aí, de novo, alguém na faculdade de administração teve a aula de falar verdades? Não tive. Ninguém teve. Ninguém teve. Vou falar porque eu fiz administração. Então... Eu sou a teoria na prática. Não sabe o que vai fazer? Faz administração. É... Mas eu acho ótimo. E eu falo isso pra todo mundo, assim, ó. Se você não sabe o que fazer, faça administração, porque na pior das hipóteses, você dá prejuízo, não mata ninguém. Só não faça nada na área da saúde. Não sabe o que fazer, não faça na área da saúde. Isso, entendeu? Beleza. A administração é preju. Tá tudo bem. Dá pra correr atrás. Não faz engenharia, porque vai cair o prédio. Não faz essa dor que vai... Entendeu? Então, assim... E eu não tive isso. E eu acho que a gente não teve uma porrada de coisa. Não. Nem na escola, nem na cultura. É isso que você falou, assim, né? Ainda mais nós, cinquentões. Eu nem cheguei, mas vou assumir, porque só tô eu aqui. Você ainda não chegou nos 50? Não, tô nos 48. Mas tô chegando. Beleza. Bem-vindo já. Bem-vindo já. Eu tô felizão de chegar nos 50, assim, redondinho, uma forma uniforme. Isso. Tô uniforme. Que, assim, eu falo pro pessoal, o meu trabalho em treinamento é uma superação cultural. Porque o meu pai, como um bom baby boomer, nunca falou pra mim nem sobre propósito, nem sobre motivação. Ele só trabalhava. Claro. Porque a cultura dele é assim, trabalha. Morreu trabalhando. Então, eu não tive essa coisa assim. Então, tudo que eu falo hoje, que a gente treina hoje, que a gente estudou hoje, é uma ruptura. E era o ponto que eu queria chegar com você. Te ouvindo falar, eu entendi que, às vezes, para eu chegar no propósito, eu preciso romper. Romper comigo, romper com o que eu acredito, romper com essa convenção social. Há necessidade de uma ruptura. Assim. Ou pelo menos pegar uma lupa bem grande e falar, beleza, vamos olhar. Com isso aqui eu fico, isso aqui não presta mais para mim. Isso aqui é valor que eu comprei dos outros. Que esse é um problema também. Né? A gente é formado por um monte de gente. Isso é um problema. Tá cheio de coisa que a gente vive, escolhe, e é dos outros. Né? E aí, a escolha de onde você vai morar, a escolha do carro que você quer ter, a escolha da profissão. Tá cheio de gente que chega para mim e fala assim... E aí eu pergunto, mas por que você foi fazer tal coisa? Por que você entrou nessa empresa? Aí a pessoa olha com aquela cara assim, meio de gérbera, fica te olhando assim com ar de samambaia. E aí não sabe de onde, porque não se perguntou. E esse é o problema. A gente não se pergunta. A gente sai fazendo. Vou falar uma coisa bem feia. Que é uma coisa que me incomoda muito. Vai. Qualquer coisa vocês cortam depois. Quando eu passo por São Paulo e vejo os prédios crescendo, os novos prédios, especialmente esses que tem assim, são 25 andares só de estúdiozinho e tal, e quando você vê o número real, né? Assim, São Paulo tem 560 e tantos mil, acho que são 567 mil, não lembro o número direito, imóveis vazios. Vazios. Não é que são abandonados que estão capengas. Vazios porque não tem gente morando. Precisa mesmo subir esse mundaréu de prédio. E precisam as pessoas correrem atrás das construtoras e dos estandes de venda, achando que estão fazendo um belíssimo negócio, pagando 20 e tantos mil reais um metro quadrado, quando na verdade você poderia pagar metade disso num apartamento usado, num bairro muito bom e gastar uma graninha para dar uma reformada. E você ia ter um apartamento muito maior, mais bacana. Ah, mas o apartamento, esse velhinho, ele não tem a piscina no rooftop. Ele não tem a academia com luz de não sei o quê. Ele não tem o salão de festa. Mas é verdade. Só que ao invés de morar em 42 metros quadrados, você moraria em 84 metros quadrados. Mas a gente não volta para Matrix? Volta para Matrix. E você vê um monte de gente comprando, achando o máximo, gastando os tubos, tirando o seu FGTS e correndo atrás de pagar essas prestações para morar num lugar desse tamanho, porque todo mundo diz é lindo. Você olha e fala assim, é lindo mesmo? Onde é lindo? Por que é lindo? Por que hoje em dia todo mundo tem um chão de mármore branco ou, sei lá, lajota branca? Tem que ser. Porque quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? O mundo achou que era lindo e todo mundo quer um na sua casa, ou estão pondo na casa das pessoas e aí todo mundo passa a achar que é lindo. A mesma coisa para a escolha de vida, para a escolha de trabalho. Onde começa realmente o seu
olhar para você mesmo e falar assim, vamos voltar na palavra, qual é o meu propósito? Será que ter entrado na faculdade de Direito ou de Administração não era, no fundo, o propósito do meu pai? Ou o propósito da minha família, que ela falou, filho, aconteça o que acontecer, vai lá e estuda isso, porque isso te dá segurança. Eu entendo, e é absolutamente bem intencionado, mas parte do princípio também que se você quisesse ser artesão, você não ia ganhar dinheiro. Já parte do pressuposto que a pessoa que for ter uma profissão que não é das 10 mais, não sou marqueteiro, não sou médico, não sou advogado, não sou um especialista em TI e inteligência artificial, todo o resto não vai dar dinheiro. E a gente tem histórias de sobra de pessoas que fugiram completamente da convenção e fazem muito dinheiro, além de serem muito felizes. Então, o convite também para a gente olhar, se você vai tirar um recorte da sua vida e falar, agora eu vou fazer um processo de autoconhecimento, por que não aprofundar e começar justamente por aí? Que valores são meus e quais são os valores que eu peguei emprestado, jurando que eram bacanas, mas que hoje não fazem mais o menor sentido na minha vida? Então, fazer escolha precede renúncia. Renúncia, inclusive, daquilo que não sou eu. E aí nós temos que trazer, nós estamos chegando aos nossos 46 minutos. Porque a gente fala que nem o caminhão do gás. É maravilhoso. E nem é a fila da padaria. Cristo trouxe a fila da padaria. A fila da padaria, o que é isso? É que você encontra ali o povo do seu bairro, fica Nossa, conversando que nem maravilhoso. Doido, falando de coisas assim, maravilhosas, incríveis. E aí, vou trazer a última palavra que me veio à mente enquanto você falava. Pós-ruptura, não tem outra coisa que eu pense que não é coragem. Porque como eu vou romper com toda a cultura da minha família, da sociedade onde eu cresci, como eu vou ser, né, no bom sentido, a ovelha negra que faz outro caminho, outra trajetória, que não seja aquela esperada. Como eu vou ter coragem? E você está falando, talvez você até por conhecer, mas estou me sentindo parte da sua fala. Eu fui fazer psicologia, administração, porque meu pai não queria que eu fizesse psicologia de jeito nenhum, né? Tinha um preconceito gigantesco, como meu filho vai estudar psicologia. Não, senhor, pago se for administração, até porque eu vim de uma boa família, de um bom pai que pagou a minha primeira faculdade. E assim que eu consegui ganhar um pouco mais de trabalho, eu paguei a segunda, que era psicologia, e aí, para ele, ladeira abaixo... Bora, né? Nossa, não vai, não vai dar em nada. Não, você sabe que, assim, é isso. A ruptura, para mim, ela exige coragem, porque pode dar certo como pode dar errado. E não é coragem de ser herói ou heroína. É coragem de assumir que pode dar merda. Pode. Mas, mesmo dando merda, quando eu tive clareza, foi tudo muito bom. E não bom porque foi fácil. Porque eu lembro momentos tristíssimos da minha vida, num perrengue lascado, dentro de um busão, indo encontrar o povo da psicanálise, que não tinha grana para pagar, tinha que trabalhar para fazer minha formação. Então, mas a vontade de estar ali, a clareza do que eu queria fazer, a vontade de ajudar as pessoas, que ainda tem no meu coração, né? Precisava superar alguns desafios. Então, Sil, se a gente pudesse deixar algumas palavras-chave, alguns movimentos, não é nem palavra. Que movimentos chaves você diria para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? Minimamente que ela consiga dar este primeiro passo na direção disso que é fundamental que você trouxe. E eu gostei muito dessa leitura do transpessoal. O propósito é eu comigo, eu com quem está do meu lado e eu como reflexo para o social, para esse ambiente mais macro que está em volta. E achei incrível, é isso, a gente nem sempre consegue medir, mas vai ter resultado, vai ter reverberação daquilo que eu faço. E, inclusive, ela pode voltar, acho um bom, né? Você tem um boom de retorno aí, que você não sabe com quem você vai encontrar, e pode refletir alguma coisa em você daquilo que você fez. Que passos, que ações, que atitudes as pessoas podem, a partir desse episódio, sair daqui? Quais são as sugestões, dicas e orientações que você daria pensando esse grande encontro que seria, ou grande construção que seria o propósito? Olha, você está falando, e a única palavra que me veio na cabeça mesmo, assim, o primeiro passo, vá se educar. Vá se educar. Vai ler. Sai um pouco das redes sociais. Para de consumir coisa pronta.
de consumir fala pronta. A gente está perdendo uma faculdade assim, mental que eu acho que é muito importante, que é você receber estímulos, processar, decantar e achar a sua própria verdade. Tá tudo vindo muito, né? Nesse mundo de Instagram e etc. As verdades são assim, resumidas numa maneira fácil, de preferência com alguma ajuda da IA, para entrar fácil na sua cabeça e pau. Muitas verdades, né, em plaquinhas muito bonitinhas, pá, pá, pá. Se você quiser começar um processo de autoconhecimento, seja para o que for, vá se educar. Pega a coisa mais velha do mundo chamada livro. Se você é do Kindle, pega o Kindle também, mas leia. Se deixe impactar por mensagens. Olha um troço e fala, não, isso pensando bem não é muito para mim. Pega um outro capítulo, pega um outro livro, mas começa a olhar para você mesmo e fala assim, existe mais sobre mim do que eu sei. A pessoa que eu sou hoje não significa que eu estou sendo tudo o que eu sou. Isso também é uma questão muito transpessoal. A psicologia transpessoal parte do princípio que a gente fica muito focado naquilo que a gente vê que a gente é hoje. Isso é só um pedacinho. Você tem todo o resto da pizza para ser você mesmo, e a gente ficar só que, eu sou uma pessoa que faz isso. E essa é a parte da tirania do propósito. Quando você coloca numa frase, eu sou uma pessoa que trabalha com isso e ajuda os outros. Não, você não é isso. Você está isso, mas você pode ser mais um montão de coisa. Então, é criar curiosidade para olhar para você mesmo, dar risada de você mesmo. Olhar e falar, vixe, eu peguei o caminho errado, precisava de um outro atalho. Fazer as pazes. Nossa, cara, eu vim parar neste estilo de vida e nesse tipo de trabalho, porque no fundo eu estava muito preocupado com grana, ou eu estava muito preocupado em ser alguém, ou eu estava muito preocupado em mostrar para todo mundo que estava legal, ou eu era completamente perdido. A primeira coisa que passou na frente, o primeiro cavalo selado, eu montei. Faz as pazes. Mas para isso você precisa se educar, ter um mínimo de 10 minutos por dia, larga tudo e olha, vai fazer uma caminhada, vai andar o cachorro, mas pensa em algo que é você. Né? Leia textos, comece a conversar com as pessoas num grau de verdade, teus amigos, e se você não tem amigos suficiente para você poder conversar esse tipo de verdade, desculpa, tá na hora talvez de você fazer verdadeiros amigos, porque você tem colegas. Mas eu acho que... E aí depois você vai pintar coaching, você vai pintar curso, você vai pintar retiro, pouco importa. Qualquer caminho de autoconhecimento começa com alguma coisa. E essa alguma coisa normalmente é a coragem de você olhar e falar, tem algo aqui que está desconfortável e está na hora de arrumar essa casa. Simples assim. Muito bom. Muito obrigado. Sempre bom te ouvir. E a desgrama, porque eu falo, né, gente? Mas eu ficaria aqui mais 2 horas, porque eu já pensei em tanta coisa da minha vida depois dessa conversa. Mas foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também que estão assistindo esse episódio. Por favor, curtam aqui, deixem seu comentário, deixem perguntas para o Silvio. Tragam mais temas que você, de repente, gostaria que o próprio Silvio trouxesse aqui para nós. Obrigado por assistir mais um episódio. Lembra, cornetas, a ideia é cornetar mesmo. A gente poder perguntar, falar e deixar o coração livre. E pode sair até alguns palavrões. Não tem problema nenhum. Podcast de adulto. Ai, adulto fala palavrão. Mal educado, mas fala palavrão. Obrigado, Sil. Até o próximo episódio. Até.